Você tem filhos, sobrinhos, netos, ou de alguma forma você ministra às crianças, aos adolescentes, aos jovens? Então eu quero deixar uma palavra para você. Você sabia que Deus fala com as crianças? Deus fala com as crianças, com os juniores, com os pré-adolescentes, com os jovens. Às vezes a gente pensa que Deus só fala com os adultos, né? Mas Deus fala com as crianças também. E eu estou dizendo isso baseado numa passagem bíblica, que é aquela passagem que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, onde Samuel, né, que depois, posteriormente, quando ele se torna adulto, ele vai ser um grande profeta, ele vai ser um sacerdote, ele vai ser um juiz em Israel, mas ali em 1 Samuel capítulo 3, ele era uma criança. Ele, segundo os comentaristas da Bíblia, ele tinha ali em torno de 12 anos, né, mais ou menos, quando Deus falou com Samuel, né? Você deve conhecer aquela passagem em que Samuel, ele ouve a voz de Deus chamando o nome dele, Samuel, Samuel, mas ele pensa que é o sacerdote Eli que o está chamando, e aí ele corre, né, até o sacerdote Eli e diz para o sacerdote: eis-me aqui, o Senhor me chamou. E aí o sacerdote diz para ele: não, eu não te chamei, volta lá para o seu quarto, deita lá, porque eu não te chamei, né? E aí o texto bíblico diz que pela segunda vez Deus chama Samuel pelo nome: Samuel, Samuel. E é interessante, né? Porque Deus chama pelo nome, porque Deus nos conhece pelo nosso nome, né? A todos nós Ele conhece pelo nome. E conhece também as crianças, né? Os adolescentes, os jovens, pelos seus próprios nomes, né? Então Deus chamou ali Samuel pela segunda vez, e aí ele novamente vai correndo ali até o sacerdote Eli e fala com Eli: o Senhor me chamou? E ele fala: não, não te chamei. Isso acontece por 3 vezes. Quando Samuel vai ao sacerdote Eli pela terceira vez, aí o sacerdote Eli, ele tem o discernimento de que é Deus quem está querendo falar com Samuel, né? Então aí o sacerdote Eli diz assim para Samuel: volta lá para o seu quarto, e quando você ouvir a voz novamente, você fala o seguinte, você diz o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, né? E aí Samuel então retorna ao seu quarto, e aí então pela 4ª vez ele ouve a voz do Senhor chamando pelo nome dele, né? E aí então Samuel, uma criança, né? Um pré-adolescente, aí então ele diz para Deus: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ali o Senhor fala com Samuel, o Senhor dá uma revelação para Samuel. Então, gente, o que eu quero deixar aqui para você que é pai, que é avô, que é tio, que ministra para crianças, para todos nós, né, adultos? Deus fala com as crianças e é o nosso papel nós sermos facilitadores nesse processo, né? Porque no caso desse texto bíblico que eu estou falando com vocês, o sacerdote Eli, ele foi um facilitador. Quando ele discerniu que Deus estava querendo falar com Samuel, então ele orienta Samuel em relação ao que Samuel deveria fazer, né? Ele facilita, ele é um facilitador. Então ele explica, ele orienta como Samuel deveria fazer para ouvir a voz de Deus, não só para ouvir a voz de Deus, mas para obedecer a voz de Deus, né? Porque essa frase, fala, Senhor, que o teu servo ouve, né? Esse ouvir aí é ouvir com disposição de obedecer, não apenas ouvir, mas ouvir com disposição para obedecer. Então, para nós que somos adultos e temos filhos, netos, sobrinhos, que ministramos às crianças, nós temos que ter isso em mente. Deus fala com as crianças e nós precisamos ser facilitadores nesse processo para que eles ouçam a voz de Deus, para que eles obedeçam a voz de Deus. Nós precisamos orientá-los, né? Nós precisamos dar às crianças o acesso. Como Deus vai falar com as crianças?
Deus vai falar com as crianças também através da sua palavra, né? Então nós temos que dar às crianças acesso à palavra de Deus, né? Na linguagem deles, né? Por isso é importante você que tem filhos, você criar os seus filhos no contexto da igreja, da escola bíblica dominical, né? Ou mesmo os adolescentes, os jovens, no contexto da igreja, do ministério ali com as crianças, com os jovens, para que eles estejam tendo acesso à palavra de Deus, às palestras, né, aos estudos bíblicos, para que à medida que eles forem ouvindo, né, e que você possa incentivar também os seus filhos a lerem a Bíblia em casa, né, dê a eles acesso a bons materiais, bons livros, né. Quando é criança, hoje nós temos várias Bíblias com ilustrações, com figuras, com desenhos coloridos, né, com uma linguagem acessível à criança. Enfim, invista em materiais, invista, né, em recursos para facilitar as crianças às quais você tem acesso, para que elas possam ouvir a voz de Deus, para que elas possam não só ouvir, mas obedecer, seguir a vontade de Deus, e que nós como adultos, né, assim como o sacerdote Eli foi com Samuel, que nós possamos ser facilitadores nesse processo das crianças ouvirem a voz de Deus, e que nós possamos orientá-las, né, as crianças, adolescentes e jovens, que nós possamos orientá-los, né, nesse processo de ouvir a voz de Deus e de obedecer a Deus e de seguir a vontade de Deus nas suas vidas, tá bom, gente? Então, fica aqui essa reflexão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um forte abraço a todos.